18 de maio é o dia da luta antimanicomial e Barra Mansa celebra essa data pelo segundo ano consecutivo com o festival Cidade do Inconsciente. Hoje é dia 17 de maio de 2024 e a gente está no estúdio Labfonia, aqui no Palácio Barão de Guapi, é uma unidade cultural da Fundação Cultura Barra Mansa. O Festival Cidade do Inconsciente é um encontro de todas as atividades culturais que são desenvolvidas ao longo do ano inteiro como um processo o processo terapêutico por meio das atividades culturais a serviço da saúde mental, do Serviço Público de Saúde Mental do município de Barra Mansa. Esse bloco de hoje, vamos falar da Cidade do Inconsciente, da lei que instituiu e reconheceu o centro da cidade, ou essas unidades culturais, como o Centro de Convivência Cultural Cidade do Inconsciente, a Lei 5056, e quem vai falar sobre o impacto da cidade do inconsciente e seus desdobramentos é a psicóloga Vívia Fonseca, do CAPS, Estação Mental, Augusto Hernandes, que é professor de capoeira, e o professor de artes Leandro Torturella. Vamos começar fazendo uma rodada de apresentações, saudações iniciais, e já pode fazer uma provocação inicial também sobre a sua experiência de atuar no projeto, nesse programa Cidade do Inconsciente aqui no centro de Barra Mansa. Vamos começar com a Vívia. Bom dia, eu sou Vívia, psicóloga do CAPS há 5 anos, está aqui também a coordenadora Nairá, que já está há 10 anos no CAPS, né? Então a gente está muito feliz de estar mais um ano aqui comemorando, né, o Festival da Cidade do Inconsciente, mas a gente sabe que é um trabalho que começou há muitos anos, né? Na verdade, o trabalho do CAPS é um trabalho de portas abertas, né? O Augusto e o Leandro e até o Bravo, né, sabem muito bem. E aí a gente, no período da pandemia, isso se estruturou de uma forma inesperada, mas que a gente está podendo colher os frutos agora, né? Podendo entender desse momento que foi tão difícil da pandemia, né? Da gente estar dentro de um CAPS com 40 pacientes numa convivência, né, servindo almoços, atividades num espaço muito pequeno. E aí veio a pandemia e a gente precisou realmente repensar aí como que seria o nosso trabalho, né? E aí a gente foi a primeira atividade que a gente fez a princípio foi ali no BM, né, como forma da gente estar fora num ambiente aberto, e a gente conseguiu essa parceria com o BM e depois conseguimos essa parceria com o Leandro, né, e logo em seguida com o Augusto, né, o Lê, a Elaine, né, que era assistente social do CAPS também, com um trabalho muito bonito, muito responsável, veio e conversou com o Leandro, as portas também se abriram aqui dentro da cultura, se abriram dentro da universidade, hoje a gente está dentro do SESC também, dentro do corredor cultural, né, e sem um espaço físico limitado, mas podendo estar ocupando aí todos os espaços culturais que a cidade oferece, né. Então acho que tem mais coisa para você falar, mas eu vou fazer a rodada e vou te entregar algumas perguntas para te provocar umas reflexões bem bacanas sobre esse projeto que você idealizou. Augusto. Bom dia a todos. É uma grata satisfação estar aqui comemorando hoje o Dia da Luta Antimanicomial, que começou lá na década de 70, né? E a gente vem observando hoje a aplicação de espaços alternativos e acompanhando de perto os assistidos, a gente percebe toda a evolução deles, a interação social ainda meio que dificultosa por conta dos velhos hábitos, mas a gente tem conseguido fazer com que eles abandonem esses velhos hábitos e adotem novos hábitos à medida que a gente os insere em um ambiente alternativo, que é o lugar onde todos querem estar, o centro da cidade, o corredor cultural. E muito importante essa criação da Lei 5056 em 2023, que propicia essa comunicação entre cultura e saúde, fazendo com que os assistidos do CAPS tenham cada vez mais capacidade e possibilidade de desenvolverem as suas atividades. Isso para mim é uma grande satisfação de fazer parte. Eu sou muito grato, eu vim só mais mesmo para agradecer isso. Leandro. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Leandro, eu sou professor de arte desde 2008 e eu já trabalhei em diferentes espaços, né, diferentes ambientes, e tá aqui hoje, né, dentro de uma galeria, dentro de um centro cultural, no centro da cidade,
trabalhando com saúde mental é realmente um privilégio. E a gente já está há alguns anos com esse trabalho, né? Começou ali no final da pandemia e está até os dias de hoje. E é muito bacana esse espaço para poder compartilhar as experiências, falar um pouquinho do que a gente faz, porque normalmente a gente, como professor, como educador, a gente provoca os alunos para eles brilharem, né? Para eles extrapolarem, para eles criar o ambiente para que a coisa aconteça, a criatividade aconteça e tal. E ter um espaço para ter uma reflexão sobre aquilo que a gente faz, ter deixar público, né? Deixar registrado todos os avanços, aquilo que a gente só vê lá no chão das oficinas, né? É um espaço realmente muito gratificante e você perceber, registrar isso, eu acho muito valioso, né? Para que daqui a um tempo a gente revisite esse material, para a gente entender também a importância e a relevância do trabalho aqui que a gente desenvolve. Então eu agradeço a oportunidade e vamos estar abertos aqui às perguntas. Vamos lá. A chuva de perguntas que nós recebemos, não, mentira, isso não está acontecendo. Vou fazer agora uma rodada reversa e é muito comum dentro do sistema, especialmente de saúde mental, o compartilhamento de informações como relato de casos. Quer dizer, a experiência, a gente teve mais cedo falando com o pessoal do CAPS-AD e falaram sobre o projeto terapêutico individual. E destaquei como que esse projeto terapêutico individual é muito forte dentro da estrutura da cidade do inconsciente. Perceber que são várias provocações e estímulos sensoriais que despertam os sentidos de quem participa para revelar em múltiplas camadas expressivas as ideias do inconsciente do indivíduo que acessa o serviço da saúde mental de Barra Mansa. E como é individual, o compartilhamento de relato de casos se torna uma referência e não é um manual. Isso é claro, evidente que não existe uma cartilha para abordar de forma comum todos os casos que passam diante de vocês, profissionais da saúde mental. Sim. Então, vamos compartilhar um relato e é apenas um relato e um destaque que pode ser de forma livre, o que mais te chama a atenção, o que mais te sensibiliza, mas Leandro, começando por você, gostaria que você destacasse um relato que mexe com você como professor e que você pôde observar um progresso, um desenvolvimento desse projeto terapêutico de alguns dos seus alunos nessas oficinas de arte que acontece toda quinta-feira aqui no Palácio Barão de Guapi. São oficinas que promovem visitas guiadas às exposições e também a prática do fazer artístico. O que te toca mais nesse contexto e o que você traz para a gente pode ser, inclusive, sobre um indivíduo específico ou sobre o processo como um todo. Então, tem muitas histórias, né? Aconteceram aqui muitas histórias, tanto dá para falar tanto a história do grupo em si, na evolução dos anos e dos dias, das semanas, né, que a gente se encontra aqui, e dá para falar também individualmente. Como grupo, como a Vivian destacou, é um espaço de porta aberta. Então, é um grupo que no início tinha uma característica, ao longo dos anos ele foi se modificando e agora já está um grupo completamente diferente. Desde o início, eu trabalho com adultos aqui, né? Então eu tinha adultos muito diversos, então como professor de arte a gente vai percebendo o viés de cada um, se eles estão mais para música, se eles estão mais para qual linguagem artística eles vão se destacar e a gente vai enfatizando, dando ênfase a partir das habilidades que eles já têm. No início, o grupo era um grupo muito artístico,
que eles já vinham com uma bagagem artística muito forte, e agora, ao longo dos anos, já mudou alguns pacientes que frequentam aqui, e agora a gente está com... apesar de serem adultos, de terem alguma idade avançada, alguns estão iniciando nas artes agora, né, essa altura da vida. E é sempre bacana ver o olho brilhando, assim, aquela olhar meio descoberta, alguns já com cabelo branco e assim meio criança, né, voltando a ser criança, e ali nas oficinas e extrapolando para além. Contando de alguns casos em específico, eu tenho um paciente que ele é residente, e ele né, fica numa casa e tal, e aí sempre que a gente faz oficina ele leva, sempre que faz oficina, e aí um dia um monitor falou que ele tinha uma gaveta que ele não deixava ninguém abrir e tal, e um dia eles precisaram limpar, e aí ele falou que e foi a surpresa de todo mundo, que tinha trabalhos e mais trabalhos, e que ele vai guardando ali, era o tesouro dele, né, e ele falava, não, ali ninguém mexe, que é o meu tesouro, que eram resultados daqui da oficina. E destacando mais um caso, né, que a gente trabalhou, um dos pacientes não tem a mão, não tem o braço, e ele não desenvolvia em outras propostas do CAPS e tal. E aqui nas oficinas ele começou tímido e tal, e agora ele, quando não tem, ele briga, ele fala, poxa, eu preciso da oficina, eu quero a oficina. E ele é um paciente que está sempre aqui, né? Então isso só dá uma gratidão muito grande, né, pelo trabalho, e ver a importância, né, dessa continuidade, né, do que é feito aqui. Muito legal, a gente percebe que a multiplicidade, a heterogeneidade da oferta de atividades para esse procedimento possibilita que vários canais sejam abertos e os pacientes se conectam, seja pela atividade, seja pelo clima, pelo ambiente, pelo professor, pela temática ou, enfim, pela expressão. Cada um tem uma forma de se conectar que leva esse indivíduo para a atividade. E você, Augusto, sua vez de falar um pouquinho sobre um relato que te toca. Então, rapaz, como o Leandro acabou de dizer muito sabiamente, são inúmeros relatos e a gente tem que escolher um para falar. O coletivo ali é o que mais marca, mas eu quero falar de um paciente, eu vou chamar ele de Márcio. Ele é um dos mais idosozinhos e é um que tem maior dificuldade de concentração no meu compreendimento. Ele tem uma certa resistência também a toque, ele carrega uma bolsinha, ele não se desfaz daquela bolsinha por nada. E em 2020, final de 2020, começo de 2021, a gente iniciou as atividades de capoeira com os assistidos do CAPS, e desde esse dia até hoje eu venho observando a evolução de cada um deles. Não só do Márcio, mas de todos eles. Mas especificamente eu acho interessante o fato do Márcio, ele já conseguir se libertar daquela dificuldade de soltar a bolsa. Ele consegue já hoje em dia soltar a bolsinha dele, deixar a bolsinha no canto para poder fazer a atividade da capoeira. Eu sei que o momento de foco dele é questão de segundos, a gente tem que ter esse entendimento também, porque a gente está lidando com pacientes que têm algum transtorno psíquico e a gente não sabe como ele vai se manifestar ali, ele é muito incerto, né? E temos que ter alguns mecanismos, alguns meios para prender a atenção deles, mesmo que por alguns segundos. E hoje a gente já consegue por alguns segundos levar ele para dentro da roda e ele fazer a atividade. Algumas vezes eu percebo ele um pouco disperso, deitado na grama. Eu quero falar até sobre um relato que eu percebi que ele gosta muito de formiga. Ele tem hiperfoco em formiga. E ele estava deitado na grama, não queria participar da roda. Eu deitei do lado dele, falei, ei cara, tá vendo quanto passarinho voando? Ele, eu tô. Falei, você gosta de passarinho? Ele, não. Falei, você gosta de formiga, né? Ele, eu gosto. Falei, você queria ser uma formiga? Ele, eu queria. E aí, poxa,
vamos brincar de ser uma formiga então, vamos lá na roda de capoeira, vamos brincar, vamos jogar capoeira, a gente sai agachadinho igual uma formiga, vamos, ele vamos. E aí eu consegui entrar na mente do paciente, conversando com ele com carinho, com afeto que muitas das vezes eles não conseguem encontrar em todos os lugares, porque a gente sabe do preconceito, da fobia que certa parte da sociedade tem com essa galera, e eu estou aqui para ajudar a desconstruir essa fobia e construir um novo olhar social para a rapaziada do CAPS. Eu sou muito grato, né, cara? Eu fico felizão de poder lidar com eles e ver essa evolução. A gente ouve relatos de que eles estão diminuindo a medicação, a gente percebe que eles estão mais dispostos a participarem das atividades do que lá no início, há 3, 4 anos atrás. Hoje já tem uma afinidade entre o paciente e os professores. Eu digo isso porque no meu caso, até fora do ambiente da capoeira, quando eles me veem na rua, ô professor, já quer atravessar a rua, a gente tem que tomar cuidado para poder dar um abraço e tal, que eles são muito impulsivos, né? E a gente também se torna rede de apoio dessa galera, porque aqueles que têm telefone, eles vêm, o professor passa o telefone aí eu passo, aí me liga, conversa, às vezes quer ficar batendo papo até altas horas da noite, não dá, né, cara? Mas eu tô sempre dando atenção ali, respondendo as mensagens, e eles muito felizes que estão chegando a alguma data comemorativa, e hoje foi mais uma dessas datas felizes e boas de se estar junto. Me constrói muito, sabe? Eu acho que isso, além de melhorar a expectativa e a qualidade de vida dos assistidos, para nós professores também nos desconstrói naquilo que a gente tem dificuldade de enxergar e nos levanta cada vez mais para enxergar a vida do assistido do CAPS, o mundo em que ele vive no próprio mundo às vezes, e a gente às vezes tem que quebrar essa barreira para conseguir chegar ali dentro do mundo deles e fazer parte, e eles nos aceitarem dentro do mundo deles e a gente poder inseri-los também no mundo da grande sociedade. Acho que é isso. Quer dizer que na capoeira é tradição secular, sim, de criar um nome de capoeira. Esse é o Formiga. É o Formiga, esse é o Formiga. Ele gosta muito de formiga. Vivian, conta um relato, uma experiência que te marcou desde que você começou a elaborar essas atividades. E não precisa ser aqui do Corredor Cultural, não. Você tem muito mais experiência em atividades extramuros, como esse procedimento terapêutico na sua prática profissional, e que não precisa ser sobre hoje, não. Você tem muito mais experiência e capacidade para poder falar dessa origem da Cidade do Inconsciente. Mas eu vou falar primeiro da experiência, então, de um caso que marcou, né, assim... a gente sabe que lidar com o público que a gente lida e que a gente cuida, né, precisa de um manejo, às vezes, muito delicado mesmo, de poder compreender o outro, né, assim, estar no lugar do outro é difícil, né, a gente não vai conseguir, né, mas ter, talvez, ali o mínimo de empatia, querer ouvir o que o outro tem a dizer para poder manejar, né, e aí o Augusto disse bem, e achei muito interessante que não tem um preparo, né? E você também falou, né, Bravo, que não tem uma fórmula de como a gente vai lidar, né, com cada paciente, e é isso que vai proporcionando a experiência e tornando ela cada vez mais rica, né? E aí uma experiência que me marcou muito, que foi no corredor, que foi no Corredor Cultural, na capoeira, né, não tem um preparo, então talvez o único preparo possível seja estarmos preparados para nos surpreender. Né? Então, algo novo sempre pode acontecer e vai acontecer, né? E aí, um momento em que talvez não seja tão positivo, mas que no final foi positivo, que é o manejo de uma crise numa aula de capoeira. Eu ia perguntar isso para o Augusto, mas que bom que você falou voluntariamente. Então, assim, porque nós testemunhamos esse caso e é bom essa você foi falar uma experiência para mim muito marcante, muito rica. E o que aconteceu? De poder... assim, a gente entende que é uma situação grave, porque os pacientes são graves, né, de forma, assim, geral, né, falando. São casos graves que o CAPS atende. E aí, para mim, foi uma experiência realmente que marcou,
né, tanto da nossa própria técnica, né, do projeto terapêutico que você estava falando, individual, o que cada paciente pode participar, o que cada paciente se encaixa, então da gente repensar também o projeto terapêutico, porque nem sempre a gente acerta, né, a gente está sempre buscando acertar, mas que bom que a gente teve o Augusto ali para poder manejar isso. Né? Mas o que aconteceu? Conta pra gente. Sem conhecimento, né, ele conseguiu manejar uma crise, que foi um manejo de uma crise, né, de um surto, um paciente que não estava bem, que estava em surto, né, psicótico, delirante. E o tempo inteiro, né, naquela posição de um tanto desafiadora, né, ao professor Augusto, né, então ele que sabe, então vamos ver se ele sabe tudo mesmo. Agora que, né, vamos ver, e aí, tá preparado? Tá cansado? Tá cansado agora, professor? Tá cansado? Ainda não. E aí ele falou, não, ainda não. E aí era o início, né, assim, da capoeira. E aí chegou um momento em que ele entra na roda e agarrou ali o pescoço, né, do professor Augusto, né, e ele, assim, eu tô falando do professor Augusto porque é o que eu acompanho mais, né, e é o que eu tô mais presente ali, e esse manejo fino ali, né, tanto e esse manejo não foi um manejo de um psicólogo, de um psiquiatra, né, de alguém que já está na área há muitos anos, que já conhece, né, ou que já esteve envolvido em outro tipo de situações parecidas, na saúde. Não, né, uma pessoa como Augusto, que chegou, né, professor de capoeira, sem conhecimento prévio, mas que a partir do conhecimento, isso que eu acho mais fino ali do Augusto, assim, porque a partir do conhecimento dele ali da técnica, né, da capoeira, né, de como essas relações na capoeira se estruturam, que ele pode falar muito melhor do que eu, né, que tem o mestre, que tem o professor, e que precisa, né, ter essa posição aí hierárquica, né, que de alguma forma é de uma autoridade. Então, quando ele, né, reage de forma sábia a esse paciente, ele pôde, né, dar uma controlada nele, né, que ele assumiu esse lugar de professor. Bem, eu sou o professor, sim, eu que sei, né, então quando ele assume essa posição, sim, sou eu o professor, sim, sou eu que sei, né, ele consegue barrar, né, a crise, né, e pôde manejar ali a crise. Então isso para mim foi a experiência talvez mais marcante, porque as coisas boas, elas acontecem todos os dias, mas as difíceis também. E a gente precisa lidar com elas, né? E como lida? Não tem um manual, mas a gente sabe, né, ali a partir daquela experiência que essa junção aí dos ensinamentos, né, da capoeira, de como ela se estrutura, dessa posição hierárquica com aquele usuário que estava em surto, né, foi um manejo fino, assim, a gente conseguiu manejar, né, depois o usuário se acalmou e deu tudo certo no final, mas que no momento a gente ficou bastante preocupado, foi muito tenso, né, porque, enfim, estava enforcando Augusto, né, mas foi possível o manejo, foi possível. E é difícil também dizer se foi a capoeira que desencadeou esse comportamento, ou se esse surto se daria dessa intensidade expressiva em outro contexto, o que aí é o ICC, né? Mas e se tivesse, e se não tivesse aula da capoeira, e se tivesse, mas não dá pra gente ficar pensando no si, o que a gente sabe é que naquele contexto, naquela conjuntura, naquele espaço-tempo, ele se expressou, se comportou daquela forma, e acredito que o momento do surto, ele teve um acompanhamento preciso. Necessário. Mais do que exato, ele foi necessário. Foi fino, foi no time, né? Não perdeu o time. Também já presenciou situações assim, né? Sim. Ontem mesmo. Foi um dos pacientes estavam com superdosagem de medicação e ele não estava conseguindo parar em pé, ele não conseguia ficar estruturado. Eles caíam em cima das coisas, ele tombava. Isso é uma das situações, né? Sim. Que a gente lida. Que a gente lida.
E aí a gente também teve que ter um trato fino ali, de conversar com o paciente, entender o que estava acontecendo, chamar um reforço para depois ele tomar um soro, ser encaminhado. E isso é uma das situações. Já teve pacientes que vê na gente uma rede de apoio também, que passou por uma situação de luto na família e vê na gente ali um lugar para desabafar, né? E paciente que precisou ir embora da cidade, mas quis voltar por causa do trabalho que estava fazendo dentro do CAPS. Então a gente é uma rede assim de portas abertas mesmo, assim. A gente tem, claro, o nosso planejamento, mas a gente lida com a crise, com os pacientes em crise, com o espontâneo ali, com o que está acontecendo na hora. Muito bom, interessante demais a gente poder bater esse papo. Como você disse, né, Leandro, não essa oportunidade não é só reflexiva, mas ela também é um registro. A nossa oportunidade de construir um podcast aqui com essa temática também cumpre o seu papel de memória e de referência, né? Isso é muito bacana. E aí, agora, voltando para o tema de hoje, especificamente sobre os desdobramentos da cidade do inconsciente. Vou fazer mais uma rodada. E aí não precisa ser tão durinho aqui, cada um para falar, a gente pode se interromper e atravessar para que a gente possa considerar que, se estamos falando de desdobramentos possíveis, nós estamos falando de ideias. É como se a gente tivesse aqui como uma reunião de trabalho com um brainstorming, um toró de parpite. Um toró de parpite é mais brasileiro, de quais são as ideias e propostas e como que a gente observa o que pode ser feito com a cidade do inconsciente. Há um ano atrás foi sancionada a Lei 5056, que reconhece esse lugar que estamos como um centro de convivência cultural e diz que é para abrigar um programa de convivência assistida e atenção psicossocial de Barra Mansa. Esse programa de convivência assistida que me chama muito a atenção, que ele já existe. Ele já existe de fato, mas ele ainda requer institucionalizações ou credenciamentos que o legitimem. Será que eu poderia dizer isso? Então, eu vou provocar um pouco, porque eu também tenho ideias sobre esses desdobramentos possíveis. E como a minha especialidade é em política pública, a minha principal provocação como esses desdobramentos é a institucionalização de fato desse programa de convivência assistida, que pode ser na criação de orçamentos e ações e programas diretamente, tanto da cultura quanto da Secretaria de Saúde, que se encontram e converjam na realização de atividades regulares fomentadas, viabilizadas pela estrutura pública. Isso eu ainda acho que falta um pouco, mas a lei da cidade do inconsciente, 5056, ela já pegou, ela é uma lei que pega. Estão aqui pelo menos 2 professores contratados pela Fundação Cultura para atender esse programa, entre outras atividades, para atender. Então, ali nos considerandos do contrato dos professores, aponta que se justifica a contratação para essa atividade para fazer essa lei ser cumprida. Então, já é um princípio de abordagem institucional de funcionar. A Lei 5056 ela já se mexe na engrenagem, já sai da inércia com essa atuação. Então eu vejo como desdobramento principal, para poder compartilhar nesse conjunto de ideias, né, que isso ainda é necessário. A gente ainda precisa consolidar esses instrumentos de administração pública para que a cidade do inconsciente se encorpe, fortaleça para além das nossas atuações, os nossos ciclos de gestão aqui nos cargos e funções que nós ocupamos, para que a política pública seja efetiva intergeracional, para que as próximas gerações de professores de capoeira, de artes e de psicólogos que vão ocupar o CAPS, a supervisão, a coordenação do Serviço de Saúde Mental, a presidência da Fundação, as próximas gestões possam manter o trabalho da saúde mental, da cultura para a saúde mental.
e não necessariamente o legado da gestão. Não é político, nós não estamos falando de uma gestão de governo, estamos falando de uma efetiva política pública que cuidado de pessoas. Eu já entrego a bola para a Vivian com a provocação, um cutuco de dizer a efetiva aplicação da política, construção de uma política pública de cultura para a saúde mental. Esse termo, cultura para a saúde mental, é o quê? O que pode ser? E tem tudo a ver com os desdobramentos da cidade do inconsciente. O que aconteceu com esse termo, cultura para a saúde mental? O que você me conta? Então, na verdade, a gente não tive nenhum desdobramento teórico sobre o termo cultura para a saúde mental, né? Na verdade, esse termo surgiu de uma conversa, de um insight, não tem fundamentações teóricas acadêmicas, né, sobre esse termo, mas então não posso dizer muito sobre o termo nesse sentido acadêmico, teórico, mas eu posso dizer nesse sentido de subjetivo, da experiência, daquilo que é construído no dia a dia, dentro do trabalho do CAPS, né, dessa aproximação do CAPS com a cultura, né, porque foi possível e tem sido possível a gente manter essas atividades, né, a partir desse relacionamento com a cultura, né, mas também a gente espera, e a gente está falando de sonhos, de desejos, que não fique apenas no corredor cultural como forma de inseri-los, mas que isso possa se ampliar, né, aos outros bairros, a outras atividades, às outras unidades culturais, né, em outros bairros mais afastados, para que possamos também manter essas atividades, e não só como forma de inseri-los, mas eles poderem também terem esse acesso, né, poderem decidir se inserir. E a gente estava conversando com o Marcos, que é supervisor do CAPS Infantil, ele estava falando disso, né? Mais do que, e achei interessante, né? Mais do que inseri-los, eles poderem se inserir. E, né? Mas existe... não é que existe, né? Como é o trabalho, então, da saúde mental descentralizado? A gente conhece as unidades do institucional, o prédio CAPS, AD, Estação Mental, CAPSI, as residências terapêuticas, que estão bem localizadas no centro. Como descentralizar, então, o serviço de saúde mental no município? Como é essa descentralização? Essa é uma questão. Né, como descentralizar, eu acho que você acabou de levantar, que eu acabei de levantar, né, que é uma questão complexa, mas que assim, Vívia, né, enquanto técnica da saúde mental do CAPS, é o que eu espero, né, de descentralizar, de não estar só aqui no centro, no corredor cultural. Pode falar, fala aí. Então, sobre essa descentralização da assistência, da atenção da saúde mental para a saúde básica, eu gostaria de, num futuro próximo, a gente, assim como eu ajudei a construir a Minuta de Lei 5056, instituindo o espaço de convivência psicossocial aqui no Corredor Cultural, eu espero, num futuro próximo, poder trabalhar também numa nova Minuta de Lei, junto com o Bravo, para a gente construir uma comunicação entre saúde, cultura e educação, para a gente conseguir assistir aos profissionais da psicologia para que eles estejam inseridos na educação básica também. Um diagnóstico mais cedo, um olhar clínico e técnico de um profissional da psicologia dentro de uma escola pode trazer benefícios para o aluno. Eu enxergo isso, é uma forma que eu observo a evolução da 5056, que é a lei que a gente tem aí da saúde mental, que permite essa comunicação entre cultura e saúde. Então, se a gente conseguir fazer as nossas ideias baterem e a gente desenvolver meios para que haja também comunicação com a educação básica, a gente vai trazer benefícios, atividades desenvolvidas dentro de escolas municipais, públicas, entendeu? Voltadas para esse segmento, porque pode até parecer um pouco utópico o que eu estou falando, mas também era utópico quando a gente pensava em criar um espaço de convivência psicossocial no centro da cidade. Na própria cidade, sem um prédio, né? Sem construir um prédio, a gente criou um centro de convivência. Exatamente, né? Parecia algo utópico, alguém pode ter dito, cara, você está perdendo
esforço à toa com isso, não vai dar resultado. E a gente está vendo os resultados aí. Então eu espero muito e eu tenho muita confiança de que isso é uma questão de tempo e de sensibilização das pessoas certas para a gente poder desenvolver uma discussão em que leve a saúde mental também para dentro das escolas. Porque eu tenho a certeza absoluta, como um estudante de educação física, como um cara que está inserido na educação, que os professores sofrem muito com o déficit de atenção dos alunos, sofrem muito com algum transtorno que o aluno possa carregar e ainda não tenha sido diagnosticado. E esse profissional dentro da sala, dentro do colégio, não dentro da sala de aula em específico, mas dentro do colégio, pode ter um olhar clínico necessário para poder desenvolver um diagnóstico mais cedo e levar esse aluno para um tratamento mais cedo. E isso vai trazer benefícios sociais também, porque todo o trabalho que a gente faz aqui no CAPS, que a gente faz ali no corredor cultural, aqui dentro da biblioteca ou fora dele, nas incursões que a gente faz, isso traz benefício social. Isso é um impacto que muitas vezes a própria sociedade não percebe, mas aquele que tem um paciente em casa, que está inserido nas atividades terapêuticas, seja a capoeira, seja a pintura de telas, a artes plásticas, essa família com certeza percebe o desenvolvimento, percebe a inserção do seu parente, do seu ente, e isso é extremamente benéfico. E quanto mais nós pudermos ampliar, isso melhor vai ser. Vocês estão falando aqui sobre perspectivas de transformar, de descentralizar isso. Eu acho, no meu ponto de vista, se a gente conseguir fazer uma comunicação entre educação, saúde e cultura, a sociedade barramancense tem muitíssimo a ganhar. Mais uma secretaria, né? Mais uma, né? Que é a educação. E ainda tem o meio ambiente para trazer, e o esporte para trazer para esse contexto que as atividades ambientais, como a gênese da ideia da cidade do inconsciente foram as atividades no contexto Floresta Escola do UBM. Ali foi o começo das atividades extramuros que impulsionaram outras atividades. Então o meio ambiente está aí, o esporte também, caminhadas orientadas, enfim. E nós, comentando também, é ótimo essa bola ser levantada, porque a gente vivenciou isso na prática. Lá no início, a gente estava numa situação bem confortável, porque o CAPS era muito próximo do palácio. E os pacientes vinham andando, eles se encontravam ali, era um ponto de encontro já consolidado por eles. E ao longo do trabalho, eles já enxergam o palácio como uma extensão ali do trabalho que é feito. E isso foi consolidado ao longo dos anos, ao longo do tempo, e a gente passou por uma prova, que foi a mudança de localização do CAPS. O CAPS não está mais tão próximo assim, e mesmo assim os pacientes ainda enxergam, apesar da distância, aqui como um lugar que é aberto para eles, né? Que é uma unidade de saúde também, né? Exatamente. E os que têm um grande porte, uma condição que precisa de um apoio maior, a família, os monitores, eles já se organizam para, não, você precisa estar lá, e eles vêm junto. Então alguns pacientes, no meu caso, a mãe vem junto com o paciente, ou às vezes o marido vai com a esposa. Então a família já entendeu e já considera, né? E apesar da distância, eles estão ocupando a cidade, eles estão considerando aqui o trabalho. Isso é muito, muito rico. Então temos desdobramentos interessantes vinculando a educação e outras áreas, meio ambiente e esporte, o território, a descentralização, a institucionalização. Então a cidade do inconsciente não se consolidou, ela não é estática, ela é uma ideia em aberto, em construção e desenvolvimento e constante aprimoramento. E o mais interessante é que ela é nova, e ela é nova em todos os aspectos. Ela é nova para a Vívia, que concebeu, para o Augusto, que atua, para o Leandro, para o Bravo, para a Nairá, para a Barra Mansa e para o sistema de saúde mental do Brasil. Ela é nova porque centros de convivência em todo o país estão vinculados a uma unidade física específica de referência que os pacientes e profissionais se dirigem àquela unidade. Aquele prédio físico, centro de convivência. E o que acontece em Barra Mansa é que simplesmente as pessoas abrem as portas das suas casas e põem o pé na rua.
A rua é o centro de convivência. O que é curioso é a gente ter que fazer uma lei para dizer que a rua é o lugar de conviver. A cidade é o próprio inconsciente. Quando a mera constituição de um Estado incrível, né? Já estabeleceu isso. O Estado democrático de direito, a ideia de organização de sociedade, de cidade, já é o estabelecimento do espaço público como lugar de conviver. E é necessário destacar uma lei que garanta esse lugar de convivência, mais uma vez, como se houvesse uma segunda camada de necessidade, sim, de garantia de direito básico da pessoa estar em comunidade, em vida de sociedade. E precisa sim, porque a lei da cidade do inconsciente, ela garante que essa silhueta urbana que compreende do calçadão Dama do Samba até a estação como um recorte primário ou como um recorte nuclear desse lugar de convivência, que esse lugar esteja preparado constantemente para o exercício do bem-estar e da saúde mental. É basicamente dizer, o urbanismo, as questões relacionadas a estar nesse lugar precisam preservar o bem-estar amplo, físico e mental. Ou seja, uma poluição sonora, uma capacidade, pisos adequados para a locomoção de diversas formas, né, e de modais de locomoção, desde aqueles que têm mobilidade reduzida, enfim, ou visão baixa, ou cegos que precisam se deslocar, até a paz do ambiente que precisa ser preservado para que a gente possa estar, mesmo aqueles que não são graves e que procuram o serviço público de saúde mental, possam estar bem e preservar a sua saúde mental, porque a saúde mental não é só a recuperação, o tratamento, o diagnóstico do grave, é preservar aqueles e o próprio que não são centro graves. de convivência, né? A intenção é essa mesmo, de abrir para a comunidade. Então, mesmo que os casos que não são tão graves assim, também poderem participar, né? Porque não só os pacientes CAPS, mas também toda a comunidade. Então, por isso que a descentralização, uma aula de capoeira que possa priorizar os pacientes CAPS, mas também que esteja aberta à comunidade. Isso a gente vê acontecer aqui. É importante no corredor, essa relação, acontece isso. Vê a criança que interage, vem o velhinho que também vem e faz, entra na roda, né? Eu não sei, na aula de arte, né? Não sei se eles... A porta está aberta à galeria também, né? Mas a galeria está aberta, né? Quem quiser entrar... Que surgem... às vezes não estão vinculados ao CAPS, mas também tem alguma necessidade, e aí vê ali um espaço, uma oportunidade de se expressar. Como último tema, deixa eu pontuar uma história importante que impacta o Brasil inteiro. Nós tivemos a oportunidade, e o Augusto, como na ocasião presidente do Conselho Municipal de Cultura, também teve essa oportunidade, que é de atuar no processo da Conferência Nacional de Cultura. Participou na conferência estadual como delegado aqui de Barra Mansa, fez as propostas e fomos para a Conferência Nacional de Cultura em março desse ano. Eu e Vivi estivemos lá também, eu como delegado, ela como observadora. E o mais importante é que Barra Mansa especificamente, eu pessoalmente também, né, fomos com propostas, fomos com ideias. A gente vai lá com um propósito de implementar pautas, encaminhar, construir, aprovar moções, desenvolver, fortalecer as ideias dos colegas. E a delegação do Estado do Rio de Janeiro esteve muito robusta, foi a maior delegação. E... que já tinham suas propostas. Várias propostas. Já tinham várias propostas que emanaram da conferência estadual. Mas o tema da cultura e saúde mental ainda não tinha aparecido e dessa forma, direta e objetiva, expressa, em nenhum lugar, nem no Brasil. Porque não era uma proposta e porque não era algo que já estava pensado. Não era palpável, né? O pessoal às vezes observa... Até tem no Brasil. Porque não era uma proposta pronta, não era algo pensado. Não está existindo esse debate de forma... nas instâncias de participação popular para a construção de política cultural, não habita a pauta da cultura para a saúde mental. Sim. E quando a Vivian chega na conferência...
como observador, ou seja, ela não tinha direito a voz nem voto. Cheguei no 3º dia. E ainda assim, na sua habilidade de conversar com a delegação, de se conectar com as pessoas, quando ela começa a falar da cultura para a saúde mental, do trabalho dela, o que levou ela a participar da Conferência Nacional, parece que como um vírus pandêmico, toda a delegação se sensibiliza e percebe e aciona um gatilho de como que isso é óbvio, ninguém está falando disso e não tem isso, assim. Isso talvez não tenha sido verbalizado dessa forma, mas foi um efeito percebido. E nas oportunidades de elaborar as propostas, nós conseguimos fazer com que o termo cultura e saúde mental aparecesse 4 vezes, 4 ou 5 vezes no caderno de propostas da Conferência Nacional de Cultura. A primeira, e acho que uma das mais importantes e emblemáticas, é no preâmbulo do eixo 1, que trata da institucionalização do sistema e dos marcos legais da política cultural, apareceu um bojo atributivo de políticas afirmativas. É um conjunto de que tudo que se disser sobre políticas culturais, quando se tratar de políticas afirmativas, falaremos de. E tem uma lauda de povos tradicionais, de comunidades, LGBTQIAPN+, indígenas, quilombolas, periféricos, e a cultura para a saúde mental passa, então, em nível nacional, graças a Vivian, especialmente, que esteve na conferência naquele momento, no lugar certo, na hora certa, da forma certa, trouxe o assunto e a relevância de que agora nós podemos, com tranquilidade, começar a desenvolver políticas próprias de cultura para a saúde mental, a princípio dentro do bojo das políticas afirmativas no contexto da cultura. Não dá, assim, mas é isso. A gente tem que ter um pouco de cuidado, porque assim, na verdade, não dá pra dizer que é Vivian, né, que é brava, até porque eu sinto também que cheguei lá, assim, de uma forma que eu também não tava esperando. Mas, porque também não tem como dizer, assim, foram tais pessoas, mas porque a gente esteve lá, é porque outras pessoas se sensibilizaram, sim, é que houve um movimento ali coletivo, né, de sensibilização e das pessoas já terem algum conhecimento sobre isso, mas que ainda não havia, né, tido o insight, porque as políticas afirmativas têm, né, são muitas. Né? Mas você sabe o exato momento que o termo cultura para a saúde mental apareceu como redação nesse contexto. E foi muito interessante, foi através de uma mulher preta, periférica, né, que levantou a mão e falou. E que foi basicamente o seguinte, já tinham se encerrado, foi no 3º dia, então já tinham se encerrado as mesas temáticas e os grupos de trabalho que promoveram as redações. Então estava na questão final de apresentação dos relatórios dos eixos de trabalho, dos grupos de trabalho, e que então não tinha mais o que emendar de texto. E aí nesse momento tinha apenas abertura para 2 ou 3 destaques por proposta. Foi quando a Nil, lá da Baixada, pede e consegue se inscrever, e ela foi a segunda inscrita. A primeira inscrita fala e apresenta algumas questões relacionadas aos invisibilizados. A Nil se sente contemplada e retira a proposta dela. Foi quando eu ligo para ela e ela ainda estava inscrita, não havia mais a possibilidade de ter inscrição. Vivian me cutuca, eu ligo e falo, Nil, pega a fala e destaca o cultura para a saúde mental. Ela, ok, e desligou. Então foram 15 segundos de ligação, ela estava de um lado da plateia, mais aqui, e não precisou mais que isso, porque a gente já tinha feito a conversa. Onde a conferência acontece é ali nos bastidores, e na plenária é onde se aclama. Ela pega a palavra e joga para a mesa, lotada, a plenária do grupo plenária final do eixo 1, e diz, eu queria saber se quando vocês falam de neurodivergentes aí em políticas afirmativas, está contemplada a cultura para a saúde mental, porque senão devia estar. A mesa
praticamente nem E a põe em plenária? debate, e nem a plenária. Ela só fala assim, Silêncio. é muito legal, isso vai ficar na minha memória para sempre, de olhar a mesa, olhar e falar assim, um pro outro, Se assim, mexeu. Realmente. olhar e Deu falar uma assim, mexida, deu uma que mexida. óbvio. Que A óbvio, mesa como não está fizemos plenamente esclarecida que neurodivergentes não contempla a cultura para a saúde mental e vamos inserir o texto, a redação como você propôs. Plenária de acordo, é consenso, sem discussão, aprovado e vai. Aí Ótimo. a emoção atravessa a gente, porque ali é a gênese da coisa. Então, E que aí é onde entra, né? Assim, ali, aí fez sentido estar ali, né? Assim, no último dia que a Sim. ficha cai, né? Tipo, o que eu tô vim aqui pra fazendo, isso, mesmo né? O que que não eu posso soubesse fazer, o que eu tô fazendo aqui, e de repente, né? A coisa se dá e aí foi muito interessante, assim, de poder, né, ver o termo lá incluído, né? Mandei minha foto pra Nairá na hora, falei assim, aí, Nairá, como política afirmativa. e é como se 4 palavras, apenas cultura para a saúde mental, justificasse uma caravana, um investimento Realmente de justificou, tempo. né? E, claro, porque é a cidade do inconsciente que foi concebida em Barra Mansa que reconhece agora em nível nacional o termo, a ideia de cultura para a saúde mental, a princípio como políticas afirmativas. Depois a gente permeia e esparrama para os outros eixos, que o eixo 1 foi o primeiro a acabar seus trabalhos e a gente ocupa a plenária do eixo 6. E lá no eixo 6, especialmente quando fala de cultura digital, algumas propostas surgiram e aparecem em 3 situações. Uma é sobre os marcos legais e a institucionalização, ou seja, reconhecer a cultura para a saúde mental como uma política própria, ou começar a elaborar documentos, leis, normas, enfim, que reconheça isso. Na parte de indicadores, que é necessário agora reconhecer os números da cadeia produtiva, se assim pode dizer, ou do setor da cultura para a saúde mental. Então começa a entrar, vai começar a entrar no entendimento da política cultural o profissional de saúde. O psicólogo, o psicanalista, o enfermeiro, o serviço de saúde mental começa a ser considerado para aplicação de recursos da cultura e vice-versa. A cultura pode começar a abrir uma porta de convergência de dinheiro e orçamento de recursos da saúde para a cultura. Então o eixo 6 resolveu isso também. Então é mapeamento, os indicadores e a institucionalização, que pode ter um programa setorial para a saúde mental acompanhado de um fundo setorial. O fundo setorial foi uma questão muito forte na conferência. Então, assim como o setorial do audiovisual existe com muita força no país, todos os outros setores querem uma parcela, uma fatia de fundo específico, e a cultura para a saúde mental pode, em breve, graças a isso, ter também, quem sabe, um fundo nacional de cultura para a saúde mental que possa ter seu pote preenchido por recursos da cultura e da saúde, por exemplo. Então, eu queria pontuar isso, porque mais do que um reconhecimento do que a Viva propôs em nível nacional e nível local, é reconhecer que a política pública se constrói no tempo, na continuidade. É com a ação aqui, mas é com a atuação nos lugares de dizer a política pública, na implementação da lei, na contratação e no trabalho contínuo. Assim como o processo terapêutico é contínuo e é individual, né, é para cada um, a construção de uma política pública e para fazer ela ser efetiva também é contínua. Então, quando a gente promove esse debate do que a gente pode fazer, quais são os desdobramentos, é uma etapa desse processo, é mais um degrau desse processo. Então, me orgulho muito de fazer parte desse contexto e de conviver com você da forma como você e desenvolve o que você tem desenvolvido aqui. Todos nós, né? Porque a gente sabe que trabalho, né, do CAPS e com os casos que a gente lida, né, não é centralizado, né? A intenção é descentralizar, né, de que as pessoas possam estar cada vez mais envolvidas, né, nessa luta antimanicomial e também os pacientes também estarem envolvidos nas atividades que eles quiserem estar, né? Por isso que eu disse da descentralização, né? Por exemplo, se tiver lá no bairro Vila Maria, se tiver no 9 de abril, né, não vai precisar nem do CAPS, né? Vai lá, não, assim, já acontece ali a atividade,
né, em que ele pode sair sim, né, da casa, botar o pé na rua e já tá já estar na atividade. Exatamente. Para quem é martelo, todo problema é prego. Exato. E assim foi a percepção da saúde mental em muitas gerações. E até a abertura, né, de percepção, de mentalidade para a saúde mental, né, entender que há todo um conjunto de caixa de ferramenta, que existem vários recursos, tanto na área do esporte, na área artística e uma infinidade de recursos. Só amplifica o tratamento, só faz com que a pessoa, né, assistida, ela se desenvolva ainda mais. Então, quando a gente começa a enxergar, começa a perceber que existem muitas formas de lidar com a saúde mental, a gente só faz uma sociedade ainda mais completa, né? Uma sociedade ainda mais incluída, né? No mundo. Então, é muito bom participar disso, sentir os resultados no dia a dia e poder falar disso também. A coisa que mais me preocupou no início não foi a condição de cada paciente, mas perceber o quão invisíveis eles eram para a sociedade. E o meu objetivo maior sempre foi, além de dar um tratamento individualizado para eles, fazer com que eles deixassem de ser invisíveis. E a gente tem conseguido fazer isso através da sua atividade, do seu cuidado, do seu empenho, da minha atividade. Eu tenho percebido eles cada vez mais inseridos na sociedade e tenho certeza que para um futuro próximo a gente vai ter uma sociedade muito mais preparada para lidar com essa galera. De atividades, né, que acontecem na comunidade, mas que estão abertas a receber os nossos usuários, né? E o Luiz também faz isso muito bem, que é o educador físico lá do CAPS. Dá uma força danada. Toda segunda-feira tem aula de dança aqui no Clube Municipal, né? Então, para a comunidade, então os pacientes estão participando. Lá no SESC também, agora eles têm um dia específico para receber, né, os pacientes do CAPS, que acontece foi ontem, né? Que agora acontece toda quinta-feira, né? Arte-terapia também. Está expandindo. Então está expandindo, né? Está expandindo. Muito bom. Que alegria esse papo. E a gente chega ao fim de mais um trabalho, de mais uma oficina nesse laboratório de rádio, que é a Labfonia, no Festival Cidade do Consciente 2024. Daqui a pouco tem mais. Se inscreva, curta o canal da Fundação Cultura e conheça, e também vai lá seguir o CAPS Barra Mansa e todas as unidades de saúde mental da nossa cidade para você conhecer do que nós estamos falando. Para sempre, vai lá, deixa lá seu like, vai conhecendo e vivenciando com a gente o cuidado da cultura para a saúde mental em Barra Mansa.